Olá, gente. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre uma área de estudos que a gente chama de pensamento social brasileiro. Trata-se do conjunto de obras acadêmicas nacionais dedicadas a entender, digamos assim, as particularidades da nossa sociedade. Esses estudos eles não só nos ajudam a entender o Brasil, mas também contribuem para uma certa imagem do Brasil, naquele sentido que a gente viu nos estudos sobre o nacionalismo. Então, como a gente vai ver, né, por exemplo, nas teorias racistas, você tem uma imagem negativa do Brasil, né, porque seria um país muito miscigenado, e, por exemplo, já nas teorias do Gilberto Freire, a miscigenação é vista como uma coisa positiva e a gente tem um viés mais otimista sobre o Brasil. Então, essas teorias não são apenas sobre o Brasil, elas não só nos ajudam a entender o Brasil, mas elas também, digamos assim, produzem uma certa imagem do Brasil, mais otimista ou menos otimista, mais baseada numa vertente naturalista, culturalista ou mais economicista, digamos assim. Bem, como a gente viu lá no primeiro ano, vocês estão muito bem lembrados, uma das primeiras correntes de pensamento acadêmico que se dedicou a explicar a nossa sociedade foi o racismo científico, né? Então, de acordo com essa corrente que era muito popular entre os finais do século XIX e começo do século XX, entre grandes intelectuais, gente, como, por exemplo, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato tentou se filiar com o Ku Klux Klan, mas ele não foi aceito. Que irônico, né? Muito bem. De acordo com essas teorias, o problema do Brasil estaria baseado na miscigenação racial, né? Esses teóricos eles acreditavam numa hierarquia entre as raças e a dificuldade do progresso brasileiro estaria ligada ao fato de que nós somos uma nação muito miscigenada. Um exemplo dessa perspectiva é o Nina Rodrigues. Ele escreveu um livro chamado Os Africanos no Brasil, em que ele fala da inferioridade moral e racial dos africanos e trata a escravidão como um estágio natural do desenvolvimento dos povos. Bem, a partir da terceira década do século XX, a gente tem uma outra perspectiva dominante para explicar o Brasil. Dessa perspectiva, que é marcada, por exemplo, pelo pensamento do Gilberto Freire e do Sérgio Buarque de Holanda, o problema do Brasil, o problema do atraso brasileiro, seria a herança cultural portuguesa, por exemplo, que valorizava a intimidade das relações pessoais e familiares em detrimento da racionalidade e da impessoalidade necessárias para o desenvolvimento do mercado e para o desenvolvimento das instituições políticas. Então, o problema no Brasil seria que a gente privilegia os amigos, privilegia as relações familiares, em vez de escolher o que é melhor para o país, o que é melhor para a república, né? Ou seja, a gente de acordo com a expressão do Sérgio Buarque de Holanda, o brasileiro seria um homem cordial. Cordial significa que age com o coração, age mais com a emoção do que com a racionalidade. Cordial, nesse caso, não significa necessariamente gentil, né? O Sérgio Buarque de Holanda, assim como Gilberto Freire, vai falar de uma ausência de orgulho de raça, né? Uma abertura para a miscigenação como uma coisa positiva, mas também vão destacar os aspectos negativos, como o domínio do patriarcado, né? Dessa figura masculina, autoritária, e, como eu falei, o predomínio das relações pessoais sobre as relações públicas, digamos assim. Bem, na mesma época, na verdade um pouquinho depois, o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque publicam logo no começo da década de 30, Casa Grande Senzala e Raízes do Brasil, né? E no final da década de 30, comecinho da década de 40, o Caio Prado Júnior inaugura uma terceira abordagem que a gente pode chamar de uma abordagem mais materialista e histórica, mais influenciada pelo marxismo, que depois vai ser desenvolvida também depois da Segunda Guerra Mundial por autores como Celso Furtado, ligados à CEPAL, que era um órgão da ONU dedicado a estudar as condições para o desenvolvimento dos países do terceiro mundo. Então, dessa perspectiva materialista histórica, o problema do Brasil, digamos assim, não seria essa herança cultural portuguesa, mas seria a forma como a gente se insere no mercado internacional, né, na divisão social do trabalho internacional, digamos assim, em que a gente foca na produção de produtos primários, né? Quer dizer, desde do açúcar, né, e do café até hoje com a soja e o minério, né?
Então é esse lugar subalterno do Brasil, na divisão internacional do trabalho, produzindo sempre produtos muito simples e pouco industrializados, e tendo que comprar produtos manufaturados, é que nos coloca numa posição de atraso, né? Bem, gente, autores como Roberto da Mata e Gessé de Souza, mais recentemente, tentam incorporar essas duas perspectivas no estudo do Brasil, porque eu acho que elas não são excludentes, né, mutuamente excludentes. Eu acho que a perspectiva que fala dessa herança cultural portuguesa, ela é um fato demonstrável. Se a gente olha para o nosso sistema de justiça, ele tem todas as características do sistema inquisitorial, católico, medieval, né, no poder que o juiz tem, né, que não é exatamente no Brasil. O juiz não é uma figura imparcial, ele tem muito poder para mandar produzir provas, por exemplo, durante o processo, e ele geralmente se posiciona junto com a acusação, junto com o Ministério Público. A gente chama isso de inquisitorialidade, né? O sistema todo está baseado na presunção da culpa e não na presunção da inocência. Mas também é fato que o nosso atraso econômico se deve, em grande medida, ao fato de que a gente está inserido produzindo produtos muito simples, né? Isso nos coloca numa situação de dependência muito grande, como a gente está vendo agora nessa situação da pandemia, né? Em que a gente não tem um complexo industrial, químico, farmacêutico para produzir, por exemplo, as nossas próprias vacinas, para testar suficientemente a população. Então a gente quer ficar vendendo produto barato, comprando coisas caras, e isso acirra a nossa dependência. Bem, uma terceira abordagem sobre o Brasil, gente, que eu acho que a gente pode localizar aí a partir do terceiro quarto do século XX, está ligada à proliferação de cursos de mestrado e de doutorado em todas as áreas das ciências humanas, né? Então, com a proliferação dos mestrados, dos doutorados, os estudos ficam cada vez mais acadêmicos, ou seja, dependendo de critérios cada vez mais científicos, e que sejam demonstráveis, né? Então, algumas dessas teorias que eu mencionei sobre o Brasil, elas são muito coerentes, mas às vezes elas carecem de demonstração. Elas dizem coisas que a gente sente que são verdadeiras sobre o Brasil, mas elas têm dificuldade, às vezes, em demonstrar as conclusões que tem, né, a partir de provas empíricas. Então, com a proliferação dos cursos de mestrado e doutorado nas áreas de humanas, os estudos vão ser muito mais localizados, né? Então, em vez de você querer estudar o Brasil como um todo, ou explicar o Brasil como um todo, tem estudos mais localizados, como, por exemplo, eleições municipais, como se dá a eleição municipal numa determinada cidade, ou então um estudo sobre uma comunidade indígena, estudos sobre, por exemplo, um grupo específico, por exemplo, sexualidade na terceira idade, né? Um tema muito bem explorado pela Miriam Goldenberg, né? Então, a partir do terceiro quarto do século XX, as teorias, ao invés de tentar explicar o Brasil como um todo, explicam temas mais específicos do Brasil. Acho que justamente por isso, porque quando você vai fazer um mestrado, um doutorado, você tem um período menor, você está recebendo, por exemplo, uma bolsa, você tem que terminar o seu estudo em 2 anos ou 4 anos, e aí as pessoas então fazem recortes menores da realidade, né? Já que fica muito difícil demonstrar teorias muito gerais sobre o Brasil, tá bom? Então, de maneira resumida, gente, os estudos acadêmicos sobre o Brasil partiram de uma perspectiva naturalista, racista, depois avançaram para uma perspectiva mais culturalista, em que o dilema brasileiro seria o problema da herança cultural portuguesa, católica, medieval. Aí surgem também, mais ou menos nessa época, e se aprofundam mais nessa perspectiva, depois da Segunda Guerra Mundial, os estudos a partir de uma abordagem materialista histórica, influenciado pelo marxismo, e a partir do terceiro quarto do século XX, estudos mais localizados sobre temas mais restritos, o que, na minha opinião, está muito ligado ao desenvolvimento e proliferação dos cursos de mestrado e doutorado, em que você tem um critério de cientificidade maior e também você tem prazos menores, né? Então você tem que fazer um recorte menor da realidade para você explicar, tá bom? Então, até o próximo vídeo.